pela igreja, eu saúdo os meus irmãos e irmãs na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu espero que vocês estejam bem. Estou com muita saudade de abraçá-los, saudade de conversar pessoalmente, mas ainda não é tempo. Agora o tempo é se preservar, de se cuidar, e o nosso Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Precisamos nos apegar a isso, nos agarrar a essa esperança, porque um dia isso vai passar e nós vamos poder nos encontrar novamente. Eu convido os irmãos agora, nesse culto que estamos fazendo, cada um no seu lar, a olhar para o nosso Deus, a adorá-lo pela sua beleza e santidade, pelo amor que Ele tem por nós, a adorá-lo por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por ter nos dado vida, por ter nos dado esperança e por ter nos dado a salvação. Neste momento, irmãos, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias e vamos meditar no Salmo 57. Os versículos são de 9 a 11, que diz assim: Eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações, cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a sua glória. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, nós rendemos graças, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é bondoso, porque o Senhor nos salvou. Bendito és tu, Senhor, bendito é o teu nome, ó Deus, em nosso meio. Que neste momento o Senhor possa ouvir, Senhor, a nossa adoração, os nossos louvores e recebê-los, Senhor, no seu trono de graça. Que o Senhor possa falar também conosco, Senhor. Que o Senhor possa ouvir, Senhor, a nossa voz e que nós possamos, Senhor, nos dê essa graça de poder ouvir-te, Senhor. Ouvir o teu recado, ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, para que as nossas atitudes, Senhor, sejam baseadas diante da tua palavra, Senhor, guiados por ti, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Nós te adoramos e nós lhe rendemos graças nesse momento, no nome do teu Filho Santo e amado, o nosso querido Salvador, Jesus Cristo. Amém. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és o autor. Terra e céu proclamam teu louvor, maravilhas e poder, glória e majestade ao Rei dos Reis, Senhor da vida e das riquezas insondáveis. Quão magnificente é o teu nome, ó Senhor. Nos inclinamos e te adoramos, porque és digno, és vencedor, venceste a morte da vida, és o autor. Graça e paz, irmãos, como estão todos? Espero que estejam todos bem.
Nós vamos passar por um momento muito importante no nosso culto de hoje, que é de confissão dos pecados. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser sinceros com o Senhor e sermos diretos, específicos nas nossas orações. Jesus Cristo, por muitas vezes, perguntava àqueles que ele curava, dizendo assim: o que queres que eu te faça? Se o Senhor Jesus te perguntar nessa noite, desta forma, o que queres que eu te faça? Não vamos fazer nenhum pedido, vamos apenas dizer: Senhor, eu quero ser perdoado, quero, Senhor, ser perdoado. Então, o perdão é muito importante para que tenhamos comunhão com Deus, né? E para sermos perdoados, precisamos confessar as nossas culpas, reconhecendo aquilo que nós fizemos e pedimos ao Senhor as forças para vencermos as nossas lutas, as nossas tentações. Enfim, o Senhor nos ensina que nós devemos confessar ao Senhor as nossas culpas e ao mesmo tempo receber dele o seu perdão. Vamos então orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos primeiramente pelo fato de podermos falar contigo diretamente, ó Deus, e através de Jesus nós podemos ter a certeza que temos o perdão se nós reconhecermos as nossas culpas e orarmos e te buscarmos e entregarmos a ti a nossa vida. Nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos perdoe. Ó Deus, nós reconhecemos que temos agido mal contra o Senhor. Temos, ó Deus, pecado por pensamentos, por palavras e por ações. E que o Senhor, Deus, nos ajude a vencer, ó Deus, as nossas tentações. Ajuda, ó Deus, o teu povo, abençoa cada um de nós e, ó Deus, ser conosco nesse momento difícil que estamos vivendo. Esta é a oração que nós fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Amém. Graça e paz, amados irmãos, nós queremos, nesse momento da nossa liturgia, fazer pais de joelhos, filhos em pé. Nós queremos convidá-lo, então, a interceder pelas crianças, adolescentes, jovens, nossos filhos, filhos da igreja, ao nosso redor, que o Senhor possa colocar a sua poderosa mão de poder e graça. Eu quero convidá-lo, então, a que você, em algum lugar da sua casa, possa agora se ajoelhar e se preparar para esse momento, orando junto comigo, de modo que em Jesus Cristo nós busquemos esta graça, esta misericórdia, este poder de Deus agindo sobre nossas famílias e de um modo especial sobre a vida da igreja. Vamos orar assim, pais de joelhos, filhos em pé. Senhor, nós queremos orar por nossos filhos, pedindo que a tua mão de poder esteja estendida sobre cada um deles, ó Deus. Visita-os poderosamente. Visita-os, ó Deus, com o desejo que nós temos de pais de joelhos, filhos em pé. Coloca nossos filhos em pé, Senhor, em pé na Tua presença de salvação, de vida, de misericórdia, de confissão da realidade de vida que eles têm e que eles possam, ó Deus, retornar aos Teus caminhos e voltar os seus olhos, a sua mente para Jesus Cristo, nosso Senhor. Visita poderosamente, ó Deus, aqueles que ainda não tiveram um encontro contigo. Visita, Senhor, poderosamente, de modo que possam também se reconciliar contigo e saber que só em Cristo verdadeiramente nós temos vida, Senhor. Nós intercedemos, ó Deus, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens da igreja, pelos filhos da igreja, Senhor. Intercedemos, ó Deus, pelas crianças, jovens, adolescentes do nosso entorno, da creche, Senhor, daqueles que são conhecidos nossos, de que, de algum modo, nós possamos influenciar através do testemunho em Jesus para que vejam a Tua glória, Senhor. Nós intercedemos assim, ó Deus, pedindo que o Senhor os visite poderosamente, ó Deus. Dá esse milagre como prodígio, como ações de graça sobre a vida da Tua igreja. É a nossa oração em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nós queremos agora
agradecer a Deus porque na última assembleia nós tivemos a reeleição da Aldeni. Louvamos a Deus por isso, louvamos a Deus pela sua disposição também, Aldeni, em aceitar esse desafio de fazer parte dos oficiais da vida de nossa igreja. E nós queremos agora investi-la diante da igreja, diante do Senhor Jesus, orando por você e pedindo que o Senhor abençoe de um modo muito especial a sua vida. Eu quero então convidá-la a responder as perguntas que eu vou fazer agora a você nesse momento de investidura. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que essa palavra é a única regra infalível de fé e prática? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, única regra de fé e prática. Recebe e adota a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim, eu creio nas doutrinas de nossa igreja. Sustenta e aprova o governo da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil? Sim, eu aprovo o governo representativo de nossa igreja. Aceita o ofício como diaconisa desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os deveres deste cargo? Sim, com o auxílio de Deus. Promete procurar, manter e promover a paz, a unidade e a edificação, pureza da igreja? Sim, prometo pela graça de Deus. Louvamos a Deus por sua vida, Aldeni, e desejamos então, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe grandemente e que agora, reconstituído o nosso MASD, esse ministério possa exercer plenamente a sua ação diante da igreja e da sociedade como nós desejamos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e também nós, como membros da igreja, estamos declarando que queremos apoiar, orar por você, pelo MASD, para que você possa ter as condições espirituais, físicas, emocionais, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar pedindo assim a graça, a misericórdia do poder do Senhor sobre a sua vida. Senhor, nós queremos interceder agora em nome de Jesus pela Aldeni. Coloca, Senhor, a tua mão de poder, esta investidura, mais do que uma ação de nossa igreja, uma ação da nossa Constituição, deve ser, Senhor, em nome de Jesus, uma ação do Espírito Santo, investindo a tua serva com poder, com graça, com misericórdia, no agir do teu amor, de modo que ela possa, Senhor, junto com os demais diáconos, exercer essa atuação tão fundamental, tão importante na vida da igreja, Senhor. Que ela possa ser exemplo dos fiéis, que a sua vida, seu testemunho, que a sua fé possam, ó Deus, tocar a vida dos demais oficiais e, através deles, tocar a igreja e aqueles que são os nossos próximos, de modo que o teu nome seja engrandecido, ó Deus, através da vida da tua serva, Senhor. Nós investimos assim a tua serva em nome de Jesus, pedindo que o Senhor continue a estender a tua mão sobre a vida dela, de sua família, para a honra e glória do teu nome santo. Nós oramos assim, agradecendo, no nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é que me dá. Nos meus problemas uma paz, pra onde correr, pra quem olhar. Não
Não tenho medo de esperar em ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em ti, melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr, pra quem olhar. Não tenho medo de esperar em ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em ti, o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa, a recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em ti, melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa, a recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em ti, o melhor está sempre por vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Graça e paz, eu quero saudá-lo em Jesus Cristo, agradecendo a Deus a oportunidade de novamente nos reencontrarmos para glorificar e adorar nosso Deus. Queremos exercer essa atividade de culto quando nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, nós estamos unidos no amor, na graça, no poder de Jesus Cristo, unidos em uma só fé, em um só batismo, nesse amor precioso que nos faz então ser a Igreja de Jesus. Aonde estivermos, apesar de não estarmos no templo, podemos perceber como isso se torna algo extremamente secundário nos dias de hoje, quando nós queremos verdadeiramente viver em comunhão. Comunhão é buscar o outro, é viver com o outro, aonde nós estivermos. É esse meu desejo, é essa pastoral que eu faço à sua vida para que você continue firme e firmado na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra diz que vindo a tempestade, e nós, construídos na rocha, não vamos ser levados pela enxurrada, pela situação, pelo espírito do presente século, pelas coisas que estão acontecendo. Então, meu amado irmão, firme no Senhor, fortaleça a sua fé, a sua esperança. O Senhor está agindo poderosamente em nosso meio. E nós queremos convidá-lo então a refletir, como iniciamos uma sequência de mensagens sobre as bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre a segunda bem-aventurança. O texto diz assim, Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que o Senhor abençoe essa palavra bendita, maravilhosa, de um Cristo que veio até nós e trouxe o reino dos céus para que nós tenhamos a oportunidade de vivê-lo em nossas vidas. E Cristo, pregando à multidão, Ele quer então mostrar como que eles podem, e nós também, sermos felizes neste reino. Que o Senhor nos conduza assim para a honra e glória do seu nome santo. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos pela tua palavra que é sempre viva, eficaz, verdadeira,
edifica, Senhor, constrói a tua igreja sobre esta rocha, de modo que nós alcancemos esta felicidade do teu reino, Senhor. Abençoa o teu povo nas suas dificuldades. Sabemos, ó Deus, que há grandes dificuldades que nós temos que enfrentar, mas segurando firme em tuas mãos, nós queremos, em nome de Jesus, ter, ó Deus, a vitória que sabemos por esperança, pela fé, que o Senhor há de conquistar para a honra e glória do teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor possa, através dela, nos dar também vida e o entusiasmo de fazermos parte da tua igreja, Senhor. Assim eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nenhum animal chora que nem o ser humano. Ele pode uivar, pode piar, pode fazer alguns sons, mas a maneira como nós temos a possibilidade de externar a nossa alma, o nosso anseio, aquilo que está dentro de nós, isso se faz através de nossas lágrimas, e podem ser lágrimas de alegria, podem ser lágrimas de indignação e podem ser lágrimas de tristeza. Vários tipos de lágrimas nós temos, porque chorar é uma realidade do ser humano, mas dentro da história, da cultura humana, nós podemos perceber como isso é feito de modo restrito. Você tem que chorar baixinho, você não pode chamar atenção. O choro incomoda, e por incomodar, ele é então colocado de uma maneira a ser retirada da nossa existência, e Jesus está falando sobre essa realidade também, dentro do contexto do que ele está pregando àquela multidão. Vamos lembrar, como falamos da primeira bem-aventurança, aqueles que estão assistindo Jesus são os proscritos, são os marginalizados, é um povo pobre, pessoas que estavam ali buscando entender algo sobre Deus e buscando a ajuda de Deus, assim como nós vivemos a realidade hoje. Você pode ver muitas igrejas que inclusive manipulam as pessoas por saber que elas estão necessitadas, carentes e querendo ouvir algo de Deus para as suas vidas. E Jesus então é a resposta de Deus colocada diante deles para que, através da sua palavra, da sua pregação, da sua mensagem sobre os valores do reino dos céus, nós possamos também glorificar a Deus e perceber destas lições preciosas, riquezas de Deus para as nossas vidas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Esta é uma realidade viva para nós em Cristo Jesus. No Oriente Médio, de um modo muito especial, assim como nas outras culturas, há uma dificuldade de aceitar o choro, né? Às vezes a primeira coisa que a gente ouve de um pai ou de uma mãe é para de chorar, né? Porque parece que aquilo está incomodando, né? Parece que aquilo está saindo do normal. E Jesus vem falar sobre essa realidade de um modo muito especial para nós. E no Oriente Médio, numa sociedade até hoje marcada pela vergonha, pela honra, então esses dois princípios, honra e vergonha, marcam de um modo muito presente o Oriente Médio. Eu já falei que fomos missionários no Oriente Médio, e um fato muito interessante é que você tem um baixo índice de criminalidade por causa da questão cultural. É desonroso e vergonhoso para o nome da minha família, para o meu próprio nome, eu roubar e ser marcado então socialmente como uma pessoa que tem uma índole, um caráter que está desfigurado, desvirtuado daquilo que acontece. Esse é um fato interessante. Como nós não temos essa realidade muito presente no Brasil, parece que as pessoas não têm muita dificuldade em qualquer escalão de furtar, de retirar, de fazer coisas que realmente são desagradáveis na questão moral, na questão social e principalmente na questão espiritual. Hoje nós temos essa realidade muito presente em nosso país e temos percebido que há uma decadência maior ainda do que já existia, e isso mostra o quão importante é nós percebermos o valor das bem-aventuranças para as nossas vidas. E Jesus então está falando sobre essa realidade de podermos chorar.
Na época de Jesus, na época do Antigo Testamento, no Oriente Médio, era tão vergonhoso chorar que você contratava pessoas para chorar por você. Parece que hoje nós temos mais ou menos a mesma noção. Nós terceirizamos nossas emoções, né? Nós transferimos nossas emoções, nós queremos que os outros façam aquilo que muitas vezes nós não fazemos. Essa terceirização, né? Esta forma de viver é muito comum em nossos dias e também era no Oriente Médio. Tanto que, se você é um leitor da Bíblia, você já deve ter percebido que existia um personagem ou personagens que se chamavam carpideiras. Que nome estranho, né? Elas eram mulheres pagas especificamente para murmurar, para lamentar e principalmente para chorar. Então você tinha um ente querido que faleceu, você contratava essa carpideira, que eram pranteadoras profissionais para chorar pela pessoa que faleceu. E por que isso? Por dois motivos. Primeiro, porque era vergonhoso eu chorar por um ente querido, eu estava mostrando fraqueza, eu estou mostrando que eu estou muito abalado, eu não tenho autocontrole, então eu não estou me comportando da maneira como os outros querem que eu me comporte. Então este acordo social fazia com que as pessoas comprassem este serviço para chorar pelo luto de alguém. Esse era um motivo, a vergonha, a minha incompreensão dos outros. Mas também há um outro motivo. Você contratava para que exaltasse aquela pessoa que faleceu, o falecido, né? Então era um modo de exaltar, porque quanto mais as carpideiras choravam, mais representava o valor que aquela pessoa tinha na sociedade. Só que Jesus está falando para pessoas que não têm dinheiro para pagar isso. Eles não podiam chorar e não podiam contratar pessoas que chorassem por eles. Isso é um fato interessante que nós temos que perceber, que Jesus está indo no âmago de uma realidade muito profunda em nossas vidas. Jesus está nos convidando a uma realidade de transparência, de honestidade, de coragem, de humanidade. Jesus, em outras palavras, está dizendo ali para aquelas pessoas o seguinte: você tem vergonha de falar das coisas que você faz, ou até de chorar, para os outros, mas você não tem vergonha de o que Deus pensa de você? Não é mais importante o que Deus pensa de você do que os outros? Então eu não falo do meu pecado, eu não trato as minhas situações, eu não ando com as situações no controle de Deus, porque eu tenho vergonha, eu não quero que os outros saibam, eu não quero que eu chorando fiquem sabendo da minha transparência, da minha honestidade, da minha vida espiritual que verdadeiramente se abre para Deus. Porque mais preocupado eu devo estar do que Deus pensa de mim do que os outros pensam. E a cultura, então, do Oriente Médio, nossas culturas, também do Brasil, do brasileiro, é contaminada por estas inserções demoníacas que vão construindo uma identidade social que nos aprisiona. E essas prisões espirituais, essas prisões emocionais, essas prisões sociais não permitem que verdadeiramente nós caminhemos para a solução do nosso problema. E Jesus Cristo, então, está fazendo um elo de ligação da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres, porque eles precisam compreender que para serem felizes, eles se reconhecendo na sua falência espiritual, podem verdadeiramente buscar a ajuda de Deus. Mas só reconhecer nossa falência, nossa pobreza espiritual ainda não é suficiente. Por isso Jesus caminha para uma segunda bem-aventurança, a bem-aventurança de chorar. E é isto que Jesus está nos convidando, a saber chorar e os motivos pelos quais nós choramos. Este lamento, este choro que nos leva à grandeza espiritual
de sentir não vergonha na frente dos outros, o que é importante também, mas fundamentalmente me sentir envergonhado por causa do meu pecado, porque é o Senhor que está vendo. Os outros podem não ver, mas o Senhor está vendo, e esta vergonha então me leva humildemente a uma visão de que é necessário eu lamentar, eu chorar, eu me indignar com o meu pecado. É um choro de arrependimento que o Senhor nos leva. Essa tristeza, é uma tristeza espiritual. Não estou falando de tristezas mórbidas, tristezas doentias, tristezas que não levam a nenhuma situação de superação, porque isto não é aquilo que Deus propõe, mas existe uma tristeza espiritual, e isto é uma verdade. Você pode abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9 e 10, que eu vou ler, diz assim, Paulo dizendo à igreja de Corinto: a tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então aquelas pessoas que ficam sempre numa tristeza mórbida, leva à morte. Mas a tristeza espiritual, como Paulo diz, nos leva a uma consciência espiritual de entender que eu devo me indignar com o meu pecado, olhar para mim mesmo e dizer: Senhor, eu choro, lamento o meu pecado, me ajuda, me salva, retira de mim, me cura, porque eu preciso da tua ajuda em Cristo Jesus. E o que o texto diz? Diz que esta tristeza espiritual produz frutos. Verso 10. Vejam que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês dedicação, desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Que coisa maravilhosa! Essa tristeza, esse lamento levou o nosso coração a confessar o nosso pecado e a ter uma ligação profunda com Jesus Cristo e com a igreja. E Paulo está dizendo que essa tristeza produziu, é interessante o termo que ele usa, é um produto dessa tristeza espiritual, as realidades que foram tratadas na vida da igreja em Corinto. E nós também somos convidados nos dias de hoje a perceber da necessidade deste choro de arrependimento que Deus deseja para nós. Portanto, quando Jesus diz felizes os que choram, parece algo contraditório, né? Chorar não é motivo de alegria, mas de tristeza. Mas quando Jesus está dizendo que é uma das felicidades a serem vividas no reino dos céus, é porque ao ter a consciência espiritual de que o Senhor está falando conosco e o Espírito Santo está tocando a nossa vida, este choro de arrependimento nos leva a sermos felizes diante de Deus por saber que Ele nos ama, nos perdoa e constrói em nós uma vida de santidade para que nós não mais caiamos naqueles erros e prejuízos que temos tido em nossa vida espiritual. Portanto, Jesus está nos convidando a essa insatisfação, a este lamento, a esta indignação. Eu choro pela indignação de ver a minha situação e eu quero então que Deus transforme essa realidade em minha vida. Eu choro por mim mesmo. É esse primeiro motivo que Jesus está colocando. Chore por você. Chore por você, no seu interior, dentro de você, aquilo que está acontecendo. Chore por causa dos seus pecados. Chore pela condição da sua vida espiritual. Chore porque você está indignado, porque você gostaria de ser muito mais e melhor, mas ainda não é, e deseja que o Senhor o faça em sua vida. Isto é santificação. Nós precisamos do auxílio e da ajuda do Senhor, mas Jesus está dizendo que há uma ação que eu faço. Eu sinto diante de Deus que realmente eu preciso dele. Eu fico indignado porque o Espírito Santo me mostra, me ilumina, fala que eu sou pecador e eu necessito verdadeiramente ter um encontro com Jesus. E esse encontro não é um encontro de festa, não. É um encontro de lamento, de tristeza, porque eu choro, eu lamento, eu choro na minha indignação por causa do meu pecado. Que Deus possa fazer isso em nós, nos levar
a uma condição plena de chorar. Chorar sabendo que é necessário eu entender que este choro de arrependimento me leve a uma dimensão mais profunda, bela e singela com Deus. Nós vivemos hoje no mundo plástico. Hoje tudo é embalado com plástico, né? E você passa a mão, é algo agradável, é lisinho, é uma temperatura boa, não há nenhum problema, não há sujeira, é fácil de verificar, é transparente, e nós vivemos esta embalagem emocional. E quando Jesus está falando para aquelas pessoas que elas deveriam chorar, ele está sendo contra a cultura, ele está colocando uma nova humanidade, ele está nos humanizando, porque a maneira que nós somos construídos nesta sociedade plástica, embalada, muitas vezes nossas emoções não podem ser aparentes, devem ser bem embaladinhas, bem cuidadas, porque isso mostra o meu equilíbrio, isso mostra a minha forma de domínio próprio. Há uma questão muito mal esclarecida, elaborada por causa das culturas e as suas influências do que é domínio próprio. Muitos acham que domínio próprio é controlar as emoções. Sim, também faz parte, mas não da maneira como muitas vezes, de um modo doente, nós fazemos. Nós retiramos a nossa sensibilidade. Nós estamos vivendo cada vez mais um mundo insensível. Deve viver quem produz e quem traz algum resultado imediato. Quem não faz isso pode morrer, não tem problema, né? Basta ver o que anda acontecendo por aí. Então nós percebemos com clareza que Deus quer que nós tenhamos uma sensibilidade, sejamos sensíveis. Por que nós oramos por pessoas que estão anos numa cama, muitas vezes nem conscientes estão? Na visão da sociedade seria, para que perder tempo com esta pessoa em qualquer atitude? Mas nós perdemos tempo em oração, faz parte da nossa pauta de oração. Existem nomes lá de irmãos, de pessoas conhecidas, que estão há muito tempo já presas a uma cama. E nós sabemos que quando exercemos esta palavra de oração, nós estamos praticando uma sensibilidade espiritual. E é exatamente o que Cristo está nos convidando nesta contracultura de chorar numa sociedade que não podia, de um mundo hoje, onde nós vivemos hoje, que também semelhante ou de um modo muito próximo, plastificado, se mostra essa realidade diante de nós. E nós somos convidados então a chorar em primeiro lugar, indignado por mim mesmo, pelo meu pecado, pela minha condição, que sempre pode ser melhor diante de Deus. Não envergonhado pelos outros, mas pela minha vergonha espiritual de saber que o Senhor está vendo tudo que eu sou, tudo que eu faço e tudo que eu vivo. Mas Deus também nos convida, quando chora, a chorar pelos outros também. Há outros motivos de chorar. Chorar pela indignação da realidade que nós estamos vivendo. Chorar para que os outros sejam salvos. Há grandes movimentos de evangelização e eu digo que uma igreja só pode ser uma igreja evangelizadora quando há o toque do Espírito Santo, quando eu sinto que eu necessito chorar pelo meu próximo. Senhor, salva, porque ele está condenado, ele está indo para um lugar errado, a sua vida não é uma vida digna de ti, porque ele não te conhece, ele vive em pecado, e a condenação do pecado é a morte. Eu não desejo isso para ele é meu próximo, eu quero e desejo que ele seja transformado em Cristo Jesus. Esta indignação de chorar pelos outros foi a grande motivação dos movimentos missionários e movimentos evangelizadores da igreja. Não adianta nós termos grandes técnicas, ferramentas e grandes modos hoje, como a internet e tudo mais, se nós não exercemos uma ação de declarar de que, Senhor, eu choro pela vida do meu vizinho, dos vizinhos da igreja, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pedindo que o Senhor abençoe grandemente a cada um deles para a honra e glória do teu nome, Senhor. Jesus chorou. Essa é uma verdade que nós temos na Bíblia e que, portanto, era algo meio que indigno. Os discípulos, quando viram Jesus chorar, devem ter perguntado:
Será que ele é um bom líder mesmo? Será que ele não é meio fracote? Meio fraco? Ele está chorando aqui na frente dos outros, né? Que líder é esse? Que grande rei, que grande profeta, que grande homem de Deus que faz isso? E Jesus não está incomodado com o que os outros pensam dele. Jesus está incomodado com a realidade, com a situação que está acontecendo. E há 2 textos que falam que Jesus chorou. João capítulo 11, verso 33 a 36, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Você lembra que Jesus foi até a casa de um amigo dele e que as suas irmãs vieram e disseram que ele havia morrido e que se possivelmente Jesus estivesse mais perto, não tão distante, sabendo que ele estava doente, ele talvez teria vivido. E nós temos então a ressurreição de Lázaro. Mas antes disso, Jesus chorou. Jesus se comoveu, Jesus estava sensível àquele momento de dor e de tristeza, porque Jesus sabia que Lázaro ia ser um sinal do reino dos céus naquele momento, mas que ele iria morrer de novo e que outros iam morrer. E Jesus então vê esta pobreza espiritual e lamenta com seu choro o desejo que eles possam verdadeiramente encontrar vida e salvação. Meu amado, faz quanto tempo que você não chora por alguém desejando que ele seja salvo? Faça isso em nome de Jesus. Porque isto nos leva a um compromisso de fé e vida em ser sensíveis ao reino de Deus e ao nosso próximo. Jesus também nos coloca diante dessa realidade quando ele chora diante de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os pintainhos e coloca abaixo de suas asas, assim também eu quis fazê-lo. Jesus está declarando, quantas vezes eu quis acolhê-los, quantas vezes eu quis abraçá-los, quantas vezes eu quis tê-los em minha vida, mas vocês se distanciaram de mim, vocês estão distantes de mim. Jesus chora por esta condição do seu povo. E eu creio, amados irmãos, que nós temos que orar também e chorar pela condição do nosso povo. As pobrezas que nós temos hoje, espirituais, intelectuais, morais e todas as outras, que trazem graves consequências, desde o maior até o menor, desde aqueles que nos governam até aqueles que estão flagelados. Isso mostra como esta realidade destrutiva e pecadora habita a nossa natureza humana. E nós precisamos, sem clamar ao Senhor, chorar, pedir a Deus que abençoe e traga vida e vitória em Cristo Jesus. E eu quero, amado irmão, encerrar esta mensagem dizendo que esta bem-aventurança, ela termina como uma promessa bendita, uma promessa de amor de Deus, uma promessa que Deus trata o seu povo e a cada um de nós, portanto, de um modo muito especial, que é consolo. Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que reconhecem os seus pecados, que reconhecem a realidade, que têm esta sensibilidade espiritual, que clamam pelos outros, que se sente indignado pela realidade que nós vivemos, que crê numa verdade que não é das verdades dos homens, mas é a verdade de Deus. E, portanto, essa minha indignação me leva a uma promessa do Senhor, que é a promessa do consolo. Como é bom receber consolo! Mas como é bom saber que o Deus que se apresenta, inclusive apresentado por Jesus como Consolador, o Espírito Santo, abençoa a cada um de nós de um modo muito especial. Há uma promessa de Deus, há uma promessa de consolo. O choro não fica em vão, o choro não fica vazio. O choro não é um choro de uma tristeza que se esvai e mórbida, não muda nada e simplesmente eu externo as minhas emoções, meus sentimentos, mas mais do que isso,
Deus nos traz uma promessa de consolo. Glória a Deus, aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de consolo, consola em toda situação, em toda realidade. E nós vivemos hoje um mundo que necessita uma palavra de consolo, e nós somos instrumentos dessa felicidade, eu e você somos instrumentos do reino dos céus, para também levar desta alegria do reino de Deus, desta alegria de saber que os outros também podem ser consolados. Como é bom receber o consolo de Deus. E a palavra do Senhor nos traz esta promessa de um modo tão bendito, como na poesia de Salmo 35, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. É uma promessa colocada nesta poesia dos Salmos, mostrando que nenhuma tristeza é eterna se nós queremos mudá-la através de Deus. Que nada é uma tristeza maior do que o poder de Deus para transformar toda a realidade. Por isso nós temos nessa promessa de Deus palavras benditas, palavras de vida, palavras que nos dão consolo e paz, palavras que nos levam a segurar firmes nas mãos do Senhor, porque Ele é o Consolador. Deus deseja fazer isso em nós e através de nós, e nós precisamos então crer e se apropriar dessa bem-aventurança de um modo muito especial. E eu desejo ler 2 textos do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 7, verso 17, diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Por quê? Porque Jesus é o nosso pastor. Ele é o Cordeiro, sinal de que ele fez a obra da imolação e, portanto, ele fez o sacrifício e a redenção, a ressurreição, de modo que ele é o nosso Salvador. Ele é o Cordeiro, está no centro do trono, ele está reinando, portanto, o seu reino, o reino dos céus, se manifesta em plenitude em Apocalipse, quando fala que quando o Senhor reinar eternamente, toda a lágrima dos nossos olhos serão enxugadas. Apocalipse 21, verso 4, último texto da Bíblia. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Glória a Deus. Aleluia. Nossa lágrima é transformada em alegria. Deus constrói em nós uma nova realidade. Como é bom saber que o Senhor é o nosso Consolador, que traz esta vitória, este consolo maravilhoso. Não precisamos mais chorar na eternidade, porque o Senhor já resolveu todas as questões do nosso viver. Glória a Deus. Viva isto, meu amado irmão, com esperança, com fé, com entusiasmo, que isso possa transbordar do seu coração. Chore o choro que vem do Senhor, mas que isto também traga a alegria de saber que o Senhor venceu os nossos pecados, as nossas limitações, que nós possamos ser sensíveis aos outros, também querendo pela nossa indignação, o nosso lamento, o nosso choro, que eles participem do reino de Deus e que nós tenhamos a esperança, a alegria, o prazer de saber que em Cristo verdadeiramente nós somos mais do que vencedores. Deus venceu e através dele nós conquistamos essa vitória. Que o Senhor te abençoe e que você seja um bem-aventurado e o Senhor cuide da sua vida. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém. Amém. Foi uma tristonha, teu pranto depor, enterros cuidados aos pés do Senhor. Oh,
teus sustos e medos, descobre ao Senhor. Seu manto transforma a noite em fulgor. Levanta a cabeça, cedo a te raiar. O sol que dissipa nuvens de pesar. Há muitos que choram angústias maiores. Há corações tristes de culpas e dor. Vai, leva a mensagem de perdão e luz. Vai, deixa as tristezas na mão de Jesus. Deus te abençoe. Deus conceda a você uma semana repleta de graça e misericórdia, de reflexão, de sensibilidade espiritual, que o seu choro possa se transformar numa oportunidade de você ser feliz no reino dos céus. E a nossa oração para que o Senhor, de um modo muito especial, abençoe, consolando e dando também da sua presença bendita e amorosa. Recebei a bênção. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração em Cristo Jesus, e que as bênçãos e as consolações do Espírito Santo esteja sobre você e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém.